Saudações do crente docente. Saudações! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Alessandra Feu. E eu sou o professor Edilson Feu. E estamos estudando a revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Da CPAD. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, cujo título é A sutileza da normalização do divórcio. Gostaria de pedir a você que nos acompanhe neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Nossos agradecimentos aos idealizadores deste projeto por essa oportunidade. Pedimos também a você que tem recebido os conteúdos semanalmente, que você compartilhe sendo um instrumento de Deus, fazendo chegar ao maior número de pessoas possíveis. Vamos ao nosso estudo então? Lição de número 4. A sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Bom, então vamos começar aí falando a respeito de divórcio, que significa separação por meio de dissolução judicial do matrimônio. A palavra divórcio, ela tem origem no latim, significa esse desacordo, rompimento. Temos aí também uma palavra muito falada entre os anos 70 e meados de 90, que era desquite. Falava-se em pessoa divorciada e desquitada. E o divórcio, no divórcio, é possível que a pessoa se case com outras pessoas, contraindo a isso um novo matrimônio. Já no desquite não havia essa possibilidade. Então, a pessoa ela partilhava os bens, mas não era possível casar-se novamente. No divórcio, não. No divórcio, você estava divorciado e aí você poderia casar-se novamente. Bom, e aí em 1977, a emenda constitucional, ela trouxe a possibilidade de duas formas de romper com o matrimônio, que permitiam um novo casamento, a separação e o divórcio. A separação era um instituto obrigatório até 2010. Então, antes de fazer o divórcio, era necessário dar entrada no processo de separação primeiro. E os cônjuges precisariam aguardar 2 anos, e nesse período já não havia mais obrigação legal, matrimonial, com o seu cônjuge, mas também não se podia casar. Com o resultado final do divórcio, na verdade, como o resultado final do divórcio e separação era o mesmo, muitas pessoas usavam o termo divórcio como sinônimo para separação. Então falava-se assim, você é separado ou é divorciado? Separação e divórcio é a mesma coisa. E não era. Então separação era o período que antecedia o divórcio, um período de 2 anos. Só depois dessa separação, quando os cônjuges tinham certeza de que era isso realmente que eles queriam, eles davam entrada no pedido de divórcio. Com o tempo, tivemos muitas mudanças na lei do divórcio. E aí surgiu essa modalidade do divórcio direto. Hoje, os casais só precisam dar entrada em um único pedido, o de divórcio. Não existe mais essa obrigatoriedade de ficar 2 anos separados para ir só depois se divorciarem. Então não há mais prazo mínimo de casamento para dar entrada. Portanto, hoje a gente pode dizer que é possível se casar pela manhã e se separar à tarde. Nós temos 2 tipos de divórcio legal no nosso país. O primeiro deles é o consensual, onde os 2 lados estão de acordo. E o segundo é o litigioso, quando uma das partes não está de acordo com os termos dessa dissolução. Interessante, que eu falo, a lei ela parece caminhar
para uma espécie de facilidade, né, para que isso aconteça. Não sei se você percebe isso. De fato, essa questão, ela está... o que era mais dificultoso no passado, hoje se torna um facilitador que está acabando influenciando nas igrejas, né? no meio evangélico, né? Banalizando de uma forma muito grande essa questão do divórcio. E de certa forma, né, essa sutileza, né, acaba sendo de maneira sutil. As pessoas não vão percebendo. É aquela questão assim, normal, é normal, fica tudo muito normal. Eu trouxe alguns dados aqui de alguns países com maior índice de divórcio no mundo. E o que é interessante é que isso é tão demoníaco que isso acaba fazendo com que as pessoas, de uma forma bem sutil, elas deixam de sentir, até mesmo se sentir incomodadas com essa questão. Que o que antigamente era uma questão vergonhosa para uma pessoa estar desquitada, divorciada, hoje é uma situação normal. É verdade. E infelizmente a gente pode temer pelo futuro, né? Porque a nossa geração ainda é uma geração que ouviu essas palavras, né, como divórcio, desquite, separação, e a geração que está vindo aí, ela já não ouve tanto, né? Essas palavras com esse tom, né, com esse tom de pesar, e sim um tom muito normal, né? Nas escolas, muitos alunos, eu sou professora, e os alunos, você pergunta quantos têm pai e mãe casados, e a grande maioria, infelizmente, meu pai é separado, minha mãe é separada, e isso é uma coisa que está ficando cada vez mais normal, digamos assim. Mas como eu estava dizendo, nós precisamos perceber o que acontece no mundo afora. E eu trouxe aqui alguns índices a respeito do divórcio no mundo. E nós temos aí, no topo da lista, os Estados Unidos, com mais de 820 mil divórcios, né? Seguido da Rússia, com mais de 500 mil divórcios. Logo depois a Alemanha, 140 mil divórcios, mais, né? Mais do que 140, temos 143 mil divórcios, né? E, infelizmente, o nosso Brasil, no ano passado, em 2021, nós tivemos mais de 80 mil divórcios. Na verdade, tivemos 80.573 separações, né, oficializadas em cartório. Então, você imagina que no cartório nós tivemos essas separações, mas de repente o número pode ser ainda maior. Isso é assustador porque, na verdade, esse processo todo acontece no meio da pandemia, onde os casais passaram a ter um convívio maior junto e eles passaram a se descobrir, porque, na verdade, o casamento é isso. Você casa e você começa a se descobrir. Os casais começaram a se descobrir e começaram a se afastar. Na verdade, quando eles deveriam se unir, eles começaram a se afastar, o que gerou esse número assustador de divórcios. E para poder endossar mais ainda aí essa questão que você levantou, segundo a análise do Colégio Notorial do Brasil, a pandemia criou muitos casais provisórios, enquanto que a quarentena obrigou um convívio direto e constante. E aí nós tivemos uma questão também, porque com essa questão toda da pandemia, o divórcio online impulsionou também muitos casais a tomarem essa decisão. Então é possível que uma briga gerasse, né, esse descontentamento, e aí era só dar um clique e dar entrada aí no divórcio. Bom, mas aí vamos ver aí o contexto bíblico, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? E aí a gente tem aí como berço dessa civilização o Antigo Oriente. E as coisas por lá, né, que é onde começa todo esse processo legal das coisas, né, nós podemos observar como é que era tratado essa questão do divórcio. E é interessante a gente falar, porque nessa cultura, né, nessas culturas aí do Antigo Oriente, elas servem até para enriquecer o nosso conhecimento. Os casamentos que aconteciam nessa época, né,
eles eram planejados pelos pais e eram para ser considerados vitalício. As mulheres também eram vistas como objeto, uma vez que os pais arranjavam esse casamento e normalmente por questões familiares e questões financeiras também, né? O casamento era um trato entre famílias, né? E tudo isso era regido por um código chamado Código de Hammurabi. E a mulher, ela, sendo propriedade do homem, tinha que fazer tudo aquilo que ele determinava. Nesse caso, o divórcio aí ele era possível, por exemplo, se tivesse uma infidelidade conjugal ou se a mulher ela não pudesse ter filhos, né? Isso aí, o divórcio, ele era previsto, né, por esse código que regia esse mundo antigo aí dessa cultura greco-romana. Ainda bem que a gente não faz parte dessa civilização, né? No nosso Brasil, as coisas funcionam de uma maneira bastante diferente disso. E pautado aí na palavra de Deus, vamos ver aí como é que funciona essa questão do divórcio lá no contexto do Antigo Testamento. Nós temos aí, lá em Gênesis 1, 27, 28, vai falar a respeito do casamento monogâmico e vitalício. Então, um casamento para acontecer entre macho e fêmea. Era para ser um casamento heterossexual, como diz Jesus, criou macho e fêmea. Foi por isso que essa era uma das, como diz Jesus, não, como diz no Antigo Testamento, né? Era para ser macho e fêmea. Assim Deus os criou, para crescerem e multiplicarem. O divórcio não estava, né, no plano original de Deus para a família, né? E aí, sabendo dessa dureza do coração, Deus permitiu essa validação do divórcio sob determinadas circunstâncias, como está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, né? Nesse contexto, no contexto da lei mosaica, o homem podia pedir o divórcio seguindo o processo legal, escrevendo uma carta de divórcio e mandando a mulher embora. Todavia, era necessário ter um motivo, né? Como se tratava de uma sociedade que supervalorizava o homem em detrimento da mulher, os motivos do divórcio, muitas das vezes, eles eram se tornavam cada vez mais fúteis, do tipo um mau cheiro, a mulher cozinhar mal, então tudo era motivo para divórcio. É interessante também a gente falar que esse texto de Deuteronômio 24, né, do 1 ao 4, ele não é um texto que deve estimular, né, essa questão do divórcio, né? A lei, ela reconhecia que o divórcio era permitido como quando, né, alguma coisa indecente ou feia fosse encontrada na mulher, mas não especifica exatamente o que seria isso. Alguns até pensam que esta passagem ela apoia o divórcio, mas na verdade não era isso. Ela simplesmente reconhece uma prática que já existia em Israel. No texto abordado pela lição, que está se baseado em Mateus 19, de 1 a 9, os fariseus eles estão tentando confrontar Jesus e fazer com que Jesus tome partido de uma das duas escolas. A escola de Iliel, que é uma escola mais liberal, ou a escola de Shammai, que é uma escola mais conservadora. A ideia, na verdade, não era de resolver o assunto. Na verdade, eles queriam confrontar Jesus de uma forma a levar Jesus a tomar partido de uma dessas escolas. E Jesus chama eles para se aprofundarem um pouco mais no assunto. E Jesus não vai para Deuteronômio 24. Ele vai um pouco antes, ele vai em Gênesis, na criação do mundo, que ele fala para eles. No princípio já era assim, foi assim. Então o que Jesus estava querendo dizer para eles, mostrar para eles é que desde o princípio, o que deveria ser assunto de discurso, matéria de discussão, era casamento. Uma vez que você discute casamento, você não precisa discutir divórcio. A pergunta dos fariseus ela é tão capciosa que eles
afirmam para Jesus que Moisés mandou dar-lhes cartas de divórcio. Na verdade, Moisés não mandou. Jesus diz para eles, Moisés permitiu. Permitiu por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. A dureza do coração do homem fez com que Moisés desse permissão. Alguns estudiosos defendem a ideia de que quando Moisés permite a carta de divórcio, ele está querendo fazer o quê? Proteger a mulher que já era muito depreciada na cultura antiga. No mesmo texto, no versículo 9, Jesus mostra o motivo que é permitido o divórcio, que seria o adultério, né? Que não é nós, como igreja, mesmo assim, devemos ainda tentar salvar esse casamento. Já no contexto das cartas de Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 7, a gente vai ver um outro apontamento do apóstolo Paulo, quando ele fala, né, a respeito dessa questão do divórcio, caso um dos cônjuges abrace a fé, né, o evangelho, e o outro ele abandone esse cônjuge. Então, este que ficou, ele está livre, né, para se casar. Ele não tem aquela servidão. Então, também é uma possibilidade. No entanto, a direção, né, que a Bíblia sempre aponta é que os casados, né, o apóstolo Paulo mesmo fala, né, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não a parte do marido. Então, há uma orientação acima dessas possibilidades aí. O que a Bíblia nos mostra é que o divórcio ele nunca será uma causa, ele vai ser uma consequência, sempre uma consequência. Bom, e aí vamos ver o divórcio no seu aspecto moral, né? Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o nosso livro de fé e conduta, qual é o aspecto moral desse ato entre cristãos, né? Pois para as pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e que não entendem a importância da união matrimonial, quaisquer motivos justificam a decisão pelo divórcio. E o Estado de Direito garante o seu exercício legal. E a gente queria saber, contudo, isso é normal para o cristão? Bom, vamos ver lá, né? Porque Deus criou o casamento para ser eterno. O Evangelho de Mateus estabelece duas verdades, e a primeira delas, o matrimônio entre homem e mulher. Quando Jesus diz, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E a segunda verdade é o caráter eterno dessa relação. Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esse ninguém aí refere-se à pessoa, né? Toda separação, quando ela é cogitada, ela passa por alguém que voluntário ou involuntariamente despertou um gatilho em um dos cônjuges. Algumas vezes um casamento que caiu na rotina, ou que não tem diálogo aberto, e aí a comunicação é algo que é muito importante, né? A atenção desperta em um dos cônjuges o desejo de querer experimentar e viver uma outra história, mudando assim a rota do trajeto que Deus planejou para o casal. E a gente não pode esquecer que Deus, ele odeia o divórcio, como está lá escrito em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Nossa oração é para que não sejamos descompromissados com os votos que fizemos diante das testemunhas lá no dia do nosso casamento. Nós vivemos num tempo de muita impaciência e ansiedade. Lembrando sempre que o divórcio, essas permissões todas que são dadas, elas são permitidas, mas após se esgotar todas as possibilidades de salvar um casamento. Até mesmo quando há traição, a gente tem que ver, sentar, conversar e tentar uma forma de resgatar, de rever essas questões. Por quê? Porque, na verdade, um bom casamento ele passa pelo perdão. E o perdão
significado de tudo. Então a gente precisa tentar de todas as formas resgatar esse casamento. Pois é, como eu falava, né? A gente vive um tempo de muita impaciência, ansiedade, e isso muitas vezes tenta nos tornar pessoas frias e distantes, principalmente daqueles que sabemos que nos ama, porque a gente acredita que esse amor, essa tolerância suporta todas as coisas e até mesmo a nossa frieza, né? E a nossa distância. A gente precisa, de fato, estar muito atento. Pois é, e as facilidades desses novos tempos, elas acabam nos distraindo e a gente acaba esvaindo tempo em coisas que não são tão importantes, né? Por isso a gente precisa estar verdadeiramente perto de Deus. E quando Jesus fala sobre a dureza dos vossos corações, ele alerta para o perigo de não percebermos a presença de Deus. E assim a gente é facilmente levado a pecar, a trair, a distanciar e a esfriar, né, o nosso amor. Prosseguindo aí, vamos falar do divórcio e a prática pastoral, né? A pessoa do divorciado. Muitas vezes essas pessoas se casam sem saber a verdade, o significado dessa união. Muito menos essa questão, a questão espiritual que envolve aliança. Mas nem por isso essas pessoas divorciadas que chegam às igrejas, elas devem ser deixadas de lado, né? A gente precisa cuidar dessa pessoa, a gente precisa abraçar essas pessoas. Isso, a gente precisa respeitar, né, essas pessoas aí e ajudá-las a se socializarem com a igreja. Socializar, se reintegrar, né? Isso é muito importante. Dar orientação espiritual através de um casal de pastores, através de pessoas preparadas e apoio psicológico também, porque essas pessoas chegam às igrejas muito machucadas, muito assustadas, muito desacreditadas, feridas, né? Feridas, exatamente. Feridas. Né? E dar esse apoio psicológico, principalmente espiritual, certamente vai ajudar eles a realinhar a sua rota, né, e seguir com uma nova vida dirigida por Deus, né? Lembrando sempre que nós não somos juízes, mas sim imitadores de Cristo, né? Muitas das vezes a gente quer sentenciar as pessoas e isso não nos cabe. Até porque nós, de certa forma, temos um justo juiz, né? Exatamente. E nós temos aí esse cetro para julgar o que é certo e o que é errado, mas que a boa mão de Deus possa nos orientar. O papel da igreja é abraçar essas pessoas e reconduzi-las. E é importante falar que criar grupos para envolver essas pessoas, inclusive os viúvos também, é uma boa estratégia para curar essas feridas, né? Aquecer a fé e até proporcionar encontros que possam, quem sabe, podem até acabar, né, em casamento. Por que não, né? Uma nova história. É importante esclarecer ao divorciado que deseja fazer parte do corpo da igreja, que a sua postura será outra a partir dessa decisão em todas as áreas da sua vida, né? Principalmente na área íntima. Então, a partir do momento que o divorciado entra na igreja, aceita Jesus, a sua postura, ela precisa ser mudada, né? Um novo, na verdade, comprometimento. Tirar dele esse jugo, né? Que esse fardo pesado, que é aquela questão de que por ficar relembrando do passado, passou e a Bíblia diz que do nosso passado Deus não se lembra. Então é isso que a gente tem que deixar claro para essas pessoas, que elas não vão ser julgadas pelos erros que elas cometeram no passado, mas sim elas estão recebendo uma página em branco, um livro em branco para escrever uma nova história. Isso, lembrando que as consequências, né, que aconteceram, elas fazem parte da vida, né? E salientar também que o amor de Cristo ele é incondicional, mas ele não deve ser banalizado e nem justificativa para uma nova vida sem compromisso com a palavra de Deus, né? Isso é bastante importante. Isso é importantíssimo, verdade. E para concluir, né, esse nosso bate-papo, apesar de uma tendência de normalidade do divórcio, a gente deve sempre
alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, pois é através dela que nós somos forjados e revestidos, né? O casamento nasceu no coração de Deus e devemos sim ir para o campo de batalha, né? Devemos ajudar os abatidos e sem luz em meio a esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, né? Indicando o caminho, a verdade e a vida. Jesus está conosco e vale muito a pena acreditar, pois com Ele e nele, sempre, sempre, queridos, grandes coisas estão por vir. Verdade, a gente precisa realmente investir no nosso casamento e estarmos mais sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações, até mesmo para a gente cada vez mais estar firmes na presença do Senhor e firmes com o nosso cônjuge. O desejo do nosso coração é que tenhamos contribuído para alguma coisa, para enriquecimento na vida de você, querido ouvinte, né? Que nós possamos ter colaborado e acrescentado algo ao seu coração. Que a boa mão de Deus esteja abençoando a sua vida, seu ministério. E lembre sempre que Deus basta a si mesmo, mas Ele prefere contar com você. Deus abençoe. Deus abençoe a vocês todos, o casamento de vocês e suas famílias. Amém. Gostaríamos de mais uma vez agradecer aos idealizadores deste projeto e aos nossos ouvintes por mais esta oportunidade. E principalmente a Deus. E também queremos convidá-los a seguir @crentedocente no Instagram. No Facebook você também poderá seguir acessando facebook.com/crentedocente, tudo junto. Ative as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.